Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de, durante toda esta semana, já termos nos alimentado bastante com mensagem bastante edificadora da Palavra de Deus, trazido pelos nossos amados irmãos, mais uma vez estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, para trazer também a nossa cooperação através da gloriosa mensagem da Palavra de Deus, com o propósito de edificar, com o propósito de fortalecer a sua fé, de fortalecer a sua família, a sua casa na Palavra de Deus. E hoje, nesta ocasião, trazendo esta reflexão, assim como os irmãos fizeram durante toda a semana, na nossa plataforma aí, Em Linha com a Palavra, né? E nesta ocasião eu considero que é um desafio para mim, porque vou ter que condensar aqui, né? Vou ter que tentar ser sucinto aqui nas minhas colocações para tentar transmitir esta mensagem dentro desse tempo proposto, né, Em Linha com a Palavra. E eu confesso para os irmãos que este é um desafio, sobretudo a respeito do tema que eu vou falar, né, sobre fé e crença, certo? Então é um tema que para mim exigiria no mínimo aqui 1 hora para a gente colocar. Mas eu queria até pedir a compreensão dos amados irmãos caso eu me exceda um pouco, certo? Nesse tempo que os irmãos normalmente usam aí nos seus 20 e no máximo 30 minutos. Pois o tema que nós vamos falar nesta ocasião é: creio, mas não tenho fé. Creio, mas não tenho fé. E esse tema é um tema sugerido pelo próprio texto, né? Na verdade, o próprio texto vai nos trazer essa expressão: creio, mas não tenho fé. E o texto que eu me refiro, amados irmãos, se encontra no Evangelho de Marcos, certo? Capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 24. No entanto, esse texto é a narrativa, certo, da cura do jovem possesso, tá bom? Que está em Marcos, capítulo 9, que vai do versículo 14 até o versículo 32. Mas nós vamos ler somente do 20 ao 24, certo? Esta narrativa, ela também está inserida, certo, no Evangelho de Mateus, que se encontra lá em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 21, como também em Lucas capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 43. João não insere na sua narrativa este fato, certo? A respeito da cura desse jovem possesso, ok? Então vamos para a leitura de Marcos, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 24, que nos diz assim: Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? É um fato bem interessante esta pergunta, né, que Jesus faz. Somente Marcos vai registrar Jesus fazendo esta pergunta, que eu considero ela bem humana, né? Uma pergunta que se limita ao nosso saber humano, certo? Há quanto tempo? O que está acontecendo? Quanto tempo esse menino sofre desse mal, dessa enfermidade? Essas perguntas que nós costumamos fazer, né? Então, Marcos, ele tem essa peculiaridade, certo? De humanizar um pouco a pessoa de Jesus, né? Afinal, nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E Marcos, ele aproxima mais ainda esse Jesus, né? Essa humanidade de Jesus das pessoas, de sentir a dor das pessoas, de sentir compaixão das pessoas, né? De estar ali um a um com as pessoas. Então, Jesus faz essa pergunta que é bem interessante, né? Quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu-lhe o pai do menino: desde a sua infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus, um tanto assim meio que
espantado, né? Uma exclamação: se tu podes? Acho que Jesus achou interessante essa pergunta sincera, essa pergunta pura deste pai sofredor. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Creio, mas não tenho fé. É o nosso tema que está sugerido pelo próprio texto. Então, queridos, como já falei, este fato também narrado por Mateus e por Lucas. E Mateus e Lucas, ambos tratam da expressão de Jesus, que Marcos não trata, que é esta: ó geração incrédula. Aliás, Marcos também, né, trata dessa expressão, está no versículo 19. Eles são uníssono nesta expressão, os três tratam, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Mas é somente Mateus quem vai registrar os discípulos perguntando por que eles não puderam expulsar o demônio. E Jesus vai responder: por causa da vossa pequena fé. Então é interessante, sim, quando você percebe esse particular de Mateus, né? É como se Mateus estivesse dizendo que Jesus estava tratando ali, naquele momento, aproveitou aquela situação para tratar sobre a fé ou a incredulidade dos seus discípulos, e não necessariamente do problema propriamente dito do pai e daquele garoto, certo? Naquelas circunstâncias. E é daí, certo? Dessa palavra que Jesus faz para eles, pergunta, diz que eles são homens de pequena fé, que conhecemos a expressão, né, tão conhecida entre nós, que é: se tiverdes fé, Jesus vai dizer, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mas é Marcos, como já coloquei, o único que vai registrar o diálogo de Jesus com o pai do garoto. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isto? Versículo 21 do capítulo 9. E João não vai inserir esta narrativa. Agora, queridos, primeira razão para entendermos estas peculiaridades de cada escritor sagrado é saber a sua intencionalidade, o direcionamento da sua narrativa. Mateus tinha como objetivo provar para os judeus que Jesus era o Messias, o prometido segundo as profecias. Daí porque muitas referências a estas profecias do Antigo Testamento. Marcos escreveu para os romanos, mostrou Jesus como o homem poderoso, o homem de ação. Por isso a ênfase nos milagres e nada de genealogia, tão apreciada pelos judeus. Ou seja, a narrativa de Marcos é uma narrativa simples, é uma narrativa para um povo que não entende de genealogia, que não tem conhecimento de profecias, porque as promessas não lhes pertenciam. Mas agora, pela graça de Deus, o Filho do Homem está entre eles. Lucas escreveu para os gentios, ou os gregos, mostrou Jesus como o homem perfeito, imaculado, ideal. Ele dirige a sua carta, a sua narrativa, ao excelentíssimo Teófilo. E João, mesmo não tendo acrescentado à sua narrativa este episódio, este fato, vale ressaltar que ele escreveu para a igreja, para preveni-la contra as heresias. E João mostra Jesus como Deus que se fez homem. Ok, dado estas explicações, para a gente entender o porquê de Marcos colocar algo que Mateus às vezes não coloca, ou Mateus colocar algo que às vezes Lucas não coloca, ou o porquê de João não ter colocado este fato na sua narrativa. Então tudo devemos entender que cada qual foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus, tendo ali a sua intencionalidade, tendo ali o seu público-alvo naquele exato momento em que eles coletavam
aqueles fatos, certo? E inseria na sua narrativa, inseria no seu evangelho. Ok, creio, mas não tenho fé. Como pode ser isto, pastor? Está aí no texto, desse jeito aí. O homem disse que cria, mas não tinha fé. E o mais interessante é que mesmo assim Jesus o atendeu. Diferente, né, do que sobretudo os falsos profetas usam hoje das suas artimanhas para curar o povo e lança sobre o povo toda a responsabilidade. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Ou seja, eles mesmos talvez não tenham fé para que nada aconteça. Ou seja, lança sobre as pessoas toda a responsabilidade. Mas aí, esse homem, mesmo sem ter fé, mesmo sem ter um mínimo de conhecimento desse ensino de Jesus, ele pediu ajuda a Jesus. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E queridos, é possível crer e não ter fé. O texto está claro aí. E não somente esse texto, mas nós vamos ver outras situações. É claro que tem umas que talvez você diga, mas essa aí... Mas deixa eu dar uma situação. O diabo, por exemplo, né, os demônios, né, capítulo 2, versículo 19, Tiago diz o seguinte, que os demônios crê e estremecem, mas não tem fé. Ou seja, por esse texto você já pode diferenciar um pouco, embora eles estejam intrinsecamente ligados um ao outro, mas é possível crer e não ter fé. Como no caso os demônios, que creem e estremecem. Eles têm provas contundentes de si mesmo, inegável, da existência de Deus, do poder de Deus. Mas, e a fé? Por que que eles creem? Por que que eles contemplam Deus? E que ligação tem essa de crer e não ter fé? Nós vamos entender esta ligação, nós vamos entender o porquê muitas vezes é possível realmente crer e, no entanto, não ter essa fé. Certo? Então, a fé, queridos, diz respeito da certeza do que se espera receber. Eu posso crer e não receber absolutamente nada, porque não tenho acesso a esta pessoa. Então, já podemos deixar bem claro que os demônios, né, o diabo, Lúcifer, ele perdeu esse acesso, ele perdeu esta oportunidade, ele não tem mais acesso a Deus. Então, a fé é o acesso ao trono de Deus para clamar e receber. Então o diabo crê, mas perdeu este acesso a Deus. Ele não recebe mais nada de Deus. Ele já foi julgado, o seu tempo foi passado, sua oportunidade cessou. Então crê, mas não tem mais possibilidade, certo, de ter acesso, de ter a fé, que é o mecanismo, que é a ponte de acesso, é a janela aberta para receber de Deus as bênçãos. Desse modo, a crença, podemos dizer que ela é independente da fé, certo? A crença, podemos dizer que ela é também racional. Ela é formada a partir de uma série de ensinos e conhecimentos a respeito de algo ou de um ser. Ou seja, a minha crença, as minhas convicções, certo? Passa a existir em minha alma, em minha pessoa, a partir do meu conhecimento, a partir de eu ter recebido informações a respeito de algo ou de um ser. Por isso os demônios creem e estremecem, porque eles estiveram na presença de Deus, eles conhecem um pouco da estratégia dos planos de Deus. Então eles estremecem, eles sabem dos juízos de Deus. A luta do ateu, eu penso, é para que Deus não existisse, ou seja, a luta dele é na tentativa de que Deus não exista. Mas parece que no íntimo ele crê, mas não tem fé. E trilha pelo campo, muitas vezes, da blasfêmia. Certo? Então, a fé ela pode ser sobrenatural ou simplesmente natural. Sobrenatural quando está alinhada a um ser supremo, soberano, majestoso, transcendente. E natural, podemos dizer, quando está ligada ao pensamento positivo, à superstição, ao visível e talvez o palpável. Na verdade, nem pode ser considerada fé.
mas talvez tão somente uma vaga crença supersticiosa, mas se usa a expressão fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer e cruza os dedos, ou seja, há todo um misticismo nesta fé natural, embora alguns deles estabeleçam divindades ou coisas do tipo. Agora, é fato que a fé, queridos, nós não podemos negar, e eu sei que você já deve estar pensando isso, é fato que a fé ela é oriunda de um objeto de crença, resultado de uma divindade estabelecida por nossas crenças. Seja ela uma divindade estabelecida por nossas crenças, que seja real, que essa divindade exista de fato, ou imaginária, fabulosa ou mitológica, coisa desse gênero. Eu posso crer e não ter fé. Mas é estranho realmente ter fé no nada, não é verdade? Ou seja, eu posso crer e de repente a minha fé falhar, não ter fé que eu vou alcançar. Mas eu creio naquele objeto, naquele ser poderoso. Agora é estranho realmente você ter fé no nada, ou seja, como que eu vou ter fé no nada? Porque a fé é a ponte de receber algo de alguém. Então não ter fé no nada é estranho. Não ter fé na inexistência, esta é a angústia, eu creio, dos ateus. E o desamparo da sua alma aflita. Ou seja, porque de certa forma, em algum momento, eles acabam mexendo com o objeto, com o elemento fé. Mas se ao mesmo tempo eles negam a existência de Deus ou de um Deus, ou até mesmo de deuses, então é fé no nada. Mais angustiante ainda. Por que, queridos, a discussão em torno de algo que não existe? Não faz sentido, não é mesmo? Mas o ateu, muitas vezes, ou constantemente, quando se encontra, quando está diante de um cristão, ele está discutindo a respeito de algo que ele mesmo julga não existir, que é a inexistência de Deus para ele. Mas por que ele entra na discussão? Por que ele provoca a discussão? Então por que o ateu não se aquieta? Por que a sua luta em provar que Deus não existe? Que loucura tentar provar o inexistente. Não haveria necessidade de tentar provar algo que eu já tenho plena convicção que é irreal, que é inexistente. Por que eles não deixam quietos e seguirem sua fé em Deus, os jovens universitários? Porque eles provocam tanto. Agora, deixa dar um exemplo de crer em uma divindade estabelecida, sendo ela real ou não, e não ter fé. Não fé no sentido de falta dela, mas porque não faz sentido. Ter, porque falta a crença. Eu vou dar um exemplo meu. O exemplo é, eu creio em Pedro. Mas como assim, pastor, crer em Pedro? Puxa, eu creio que Pedro foi um santo apóstolo de Deus. Eu creio que Pedro foi um santo instrumento nas mãos de Deus. Eu creio que Pedro está no céu. Mas eu não tenho fé em Pedro. Ou seja, eu não tenho fé que Pedro pode fazer algo por mim. Eu não tenho fé que Pedro pode interceder por mim. Mas eu creio em Pedro, eu creio na sua existência, eu creio que ele foi um homem poderoso em obras enquanto esteve aqui na terra. Mas eu não tenho fé em Pedro, ou seja, eu não creio que ele pode fazer algo a meu respeito hoje. Eu não tenho fé que ele vai abrir as janelas do céu. Porque eu aprendi pelas Escrituras e criei que Pedro foi um homem igual a mim. Mas que hoje, mesmo estando no céu, ele não tem mais acesso a mim. Nem recebeu autoridade para de lá enviar alguma graça para mim. Mas outros têm fé que sim. Que Pedro tem as chaves do céu. Que Pedro pode fazer algo a seu favor. Por mais estranho que seja. Então isso é o que? Resultado de um conhecimento. Resultado de uma crença. Julgando a minha crença, eu julgo que a minha é correta. E por isso não trilho pelo caminho da fé em Pedro, de clamar pela sua intercessão. Outro que eu entendo, por falta de conhecimento das Escrituras, alimenta-se da crença e da fé
de que Pedro possa fazer algo. Então, estou dando o exemplo de Pedro, mas nós sabemos que quem não tem um conhecimento das Escrituras Sagradas vão realmente apelar pela intercessão de todos os santos, porque crê e tem fé que eles podem fazer algo, que eles podem interceder. Quando as Sagradas Escrituras diz claramente que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, os homens. Jesus Cristo, homem. Ou seja, eu creio em Jesus Cristo e tenho fé. Porque as Escrituras dizem que ele é mediador, ele é intercessor, ele vive para interceder por mim. Certo? Então, essa fé, ela é resultado do que foi ensinado, do que foi lhes passado, até que esta pessoa descubra que a minha fé deve ser em Deus somente. Ou seja, quantos não já mudaram estas convicções, né? Porque descobriram biblicamente que, somente Jesus é intercessor. Eles continuam crendo em Pedro, respeitando, honrando Pedro, como nós fazemos com Paulo, com João, né? Nós lemos os evangelhos, as cartas deles, exatamente porque nós cremos que eles foram instrumento nas mãos de Deus e que suas cartas são inspiradas por Deus. Mas nós não depositamos fé, nós não almejamos receber nada deles, porque nós sabemos que somente a nossa fé deve estar realmente alicerçada em Deus. Quer ver um outro exemplo em que a fé muitas vezes se confunde com a crença, mas na hora H essa fé ela acaba por falhar? Você já deve ter ouvido aquela história, né, daquele homem que colocou aquele cabo de aço e ligou um abismo ao outro, né? Ou um pináculo de um prédio ao outro. E aquele homem, ele pegou um carrinho de mão, estava lá toda aquela plateia embaixo, e aquele homem olhava para aquela plateia e gritava: vocês creem que eu posso atravessar este abismo de um lado para o outro conduzindo esse carrinho de mão? E todos gritavam lá embaixo: eu creio. E quando ele chegava no final, mais uma vez ele perguntava: vocês creem que eu posso agora voltar novamente trilhando por esse cabo de aço com o meu carrinho de mão? E todos gritavam: eu creio. E aí teve um momento que ele diz: quem de vocês tem fé e se voluntaria em entrar no carrinho de mão para eu fazer mais uma vez esta travessia? Quem tem fé, venha entrar no carrinho de mão. Todo mundo ficou em silêncio. Então faltou a fé naquele momento. Eles até contemplavam e criam pelo que os seus olhos estavam vendo. Mas a fé exigia algo mais. A fé exigia que eles se voluntariassem, que eles mesmos se colocassem dentro daquele carrinho de mão para que aquele homem fizesse a travessia. E você sabe que a fé ela está intimamente ligada a esta confiança. É semelhante àquela criança ainda inocente que por confiar no pai está também em um pináculo e o pai diz: pula que o papai vai te segurar no braço. E aquela criança inocente ainda, ela pula porque ela tem plena certeza na sua inocência, na sua pureza de que o pai vai segurá-la. Então a fé muitas vezes exige de nós esta pureza, esta inocência, esta confiança de se lançar. Fé é uma questão de obediência no conjunto de crenças que nós temos. Por isso que alguns, pela fé em crenças erradas, pela fé em conjuntos de ensinos errados, acabam indo para o próprio abismo, para a própria morte, muitas vezes. Então é muito difícil, queridos, realmente separar fé de crença e crença de fé. Mas o texto deixa claro que o homem cria em Jesus, mas não tinha fé. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha intimidade com Jesus, porque fé também nasce de relacionamento, porque a fé é confiança, a fé é segurança, como nós já falamos. O conceito seguro de fé é estabelecido pela própria Bíblia. O que diz a Bíblia, como a Bíblia conceitua nas suas páginas a questão de fé. É aí que, de fato, Leonardo precisaria de muito espaço de tempo para isso. Mas eu quero pegar alguns pequenos versículos-chave. Hebreus capítulo 11, versículo 1, por exemplo, diz o quê? Porque a fé é o firme fundamento
das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a verdadeira fé contempla o invisível, mas ela não existe sem razão. A certeza que a fé dá de alcançar as coisas que não se vê são resultado do quê? Do conhecimento que se tem de Deus. Então a fé é a prova, é a certeza das coisas que não se vê. O versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, nós lemos a palavra de Deus e temos fé na palavra de Deus e cremos que o mundo, que os céus e a terra foram criados por Deus, que há um Criador. Nós somos criacionistas por quê? Porque nós cremos que pela palavra de Deus e a fé na palavra de Deus, os mundos e tudo que nele existe foram criados. De maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha que coisa interessante. De maneira que o visível, ou seja, os céus que nós contemplamos, a natureza, tudo que existe, não foi feito pelo que se vê. Ou seja, o Deus invisível trouxe visibilidade do seu poder através da sua criação, através de tudo que nós contemplamos hoje. E aí, queridos, Hebreus capítulo 10, versículo 6 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Neste contexto, sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é a fé na palavra de Deus que canaliza para a nossa compreensão a ideia de um mundo visível criado por um Deus invisível. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam de fato que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. Então Jesus operou aquele milagre mesmo sem aquele homem agradar a Deus naquele momento. Afinal, Deus estava se revelando plenamente ao homem. Jesus Cristo é a plena revelação, é a mais completa revelação de Deus ao homem. Então em Jesus Cristo está expressa ali toda a divindade e ao mesmo tempo toda a humanidade de Deus, ou seja, a aproximação de Deus, o Deus transcendente agora se torna imanente, ou seja, se torna palpável, tocado, questionado pelos homens. Aquele homem teve muita fé, ou muito mais fé do que muitos de nós. Sabe por quê, queridos? Porque ele foi humilde, sincero, honesto com a sua alma. Ele não conhecia o Senhor. Olha o que diz o versículo 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas se tu podes. A dúvida, queridos, mostra que ele não conhecia Jesus. Isto causou comoção em Jesus, ao ponto de Jesus exclamar: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aí diz o texto, que é muito lindo, que imediatamente o pai do menino exclamou. Ou seja, no nosso linguajar, na nossa maneira cearense de dizer, aquele pai que não era besta de jeito nenhum, quando Jesus Cristo disse: olha, se tudo é possível ao que crê, então o pai diz: puxa, se esse é o... então não é mais problema, então eu creio, Senhor. Agora, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Irmãos, nós não sabemos o tamanho da compreensão que aquele homem tinha de fé. Como ele conceituava fé. Como é difícil conceituar o termo fé. Mas quando aquele homem diz que ele crê a partir do ensino de Jesus, a partir da palavra de autoridade de Jesus, que diz: olha, tudo é possível ao que crê, aquele homem imediatamente diz: eu creio, Senhor. Agora, como que eu vou receber? Como que eu vou ter certeza? Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Que coisa linda, irmãos. Que fato extraordinário. Efésios capítulo 2, versículo 8, que é o versículo que nós nos ancoramos para a nossa salvação, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus que nos agracia com a fé. É Deus que nos agracia com a salvação, certo? Então a fé, ela é dada por Deus, ela nasce do conhecimento que se tem de Deus mediante a palavra. Ou seja, aquele homem disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mediante a palavra que Jesus Cristo diz, tudo é possível ao que crê. Então é quando nós lemos as Escrituras que nós passamos a ter uma fé
real, uma fé alicerçada, uma fé verdadeira, uma fé que nos faz realmente transportar montanhas de um lado para o outro. Então aquele homem, querido, certamente tinha algum tipo de fé. Porque se não tivesse, ele não teria usado a expressão fé. Então ele tinha algum tipo de fé, em algum momento ele foi incentivado, ele foi ensinado a ter fé. Então ele tinha algum tipo de fé em alguma outra divindade, talvez no próprio Deus, afinal, ele estava inserido ali numa região, numa comunidade onde a fé, o ensino sobre Deus era bastante expressivo. Mas agora, estando diante do Filho de Deus, era demais para ele. Era demais para ele contemplar aquele milagre por meio da fé. Mas quando ele disse dos seus feitos milagrosos e do próprio dito de Jesus, que tudo é possível ao que crê, então ele creu. Mas revelou que não tinha fé. Queridos, para encerrar, a nossa fé, ela é vacilante mesmo. As circunstâncias podem interferir sim na nossa fé. E eu sei que este momento em particular, onde o tempo vai se alongando nesta quarentena, a nossa fé pode em algum momento estar vacilante. Diante da enfermidade, diante da dor, diante da necessidade. Não é nenhuma coisa espantosa que de repente a gente venha faltar a fé. Mas a nossa convicção na palavra, a nossa segurança em Cristo, ela jamais pode ser faltada. E nós podemos fazer esta oração: Senhor, eu creio em Ti, eu não duvido, eu creio nas Escrituras, eu não creio em outro Deus, eu não creio em outra divindade, somente em Ti, Jesus. Mas ajuda-me, Senhor, a vencer esta minha fraqueza, esta minha falta de fé. Nós não podemos jamais deixar de crer, queridos, jamais. Por isso que Tiago vai dizer: crê tu que há um só Deus, fazes bem, fazes muito bem. Mas os demônios também creem que estremece, ou seja, Deus exige algo mais de nós. E é nesta busca pela obediência à palavra que nasce em nós a fé, que nos faz vencer, que nos faz realmente andar por sobre as águas. Então nós não podemos jamais deixar de crer. E até mesmo porque é impossível até, para aqueles que uma vez foram alcançados. O autor ao Hebreus capítulo 6 vai dizer: uma vez que você foi alcançado, que você foi realmente remido, que o seu nome foi escrito no livro da vida, é impossível que se perda, a não ser que foi somente uma lavagem superficial, a não ser que foi somente um raio de luz. Você não foi preenchido, você não foi realmente alcançado plenamente pela graça, pela salvação redentora de Jesus. Então, queridos, é impossível a crença real, ela ser negada, ela ser deixada para trás, porque ela faz parte do nosso ser, é a sustentação da nossa estrutura espiritual, moral e ética. Mas a fé pode falhar sim, porque muitas vezes estamos mesmo sem forças, estamos desanimados, clamar: Senhor, eu creio em Ti, mas me ajuda na minha fraca fé no momento. Deus não te julga nem te condena pela sua pouca fé, meu irmão. Ele ajudou aquele homem, ele ajudou os seus discípulos. Ele exaltou a mulher Ciro Fenício, dizendo que nem mesmo Israel encontrou tamanha fé. Os irmãos lembram da história, não é? Quando aquela mulher foi pedir socorro para Jesus. E Jesus Cristo disse que não era justo tirar o pão dos filhos para dar aos cães. E aquela mulher usou daquela expressão: Senhor, mas até os cães comem debaixo da mesa as sobras que caem da mesa dos seus donos. E Jesus ficou maravilhado com aquela humildade, com a fé daquela mulher. E ele disse: olha, nem mesmo em Israel eu contemplei tamanha fé. Ela não tinha o conjunto de crenças ainda sistematizada em sua vida, mas ela teve fé em Jesus. Então que você possa, querido, minha irmã e meu irmão, alimentar a sua fé através da crença que você tem em Deus e na sua palavra. E certamente, por menor que seja, Jesus foi muito claro, ainda que seja bem pequenininha, do tamanho do grão de mostardas, vocês vão superar todos os obstáculos que vierem pela frente, porque vocês estão alicerçados na palavra.
Não é necessário realmente uma grande fé, mas a fé em um grande Deus faz toda a diferença. E que esta fé que está dentro de você, esta convicção bíblica que está dentro de você, ela não vai morrer, ela não vai se apagar. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre lançando luz, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. E quando essa alegria do amanhecer chegar, volta imediatamente. Creia imediatamente como aquele homem. Tudo é possível que crê. Imediatamente aquele homem disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. A falta de fé também nessas circunstâncias, ou declarar a falta de fé, é convertido em fé pura, em fé abundante, como foi da mulher Ciro-Fenício, como foi desse homem. Ou seja, se é pela fé que nós alcançamos algo de Deus, então aquele homem teve fé. A fé da sinceridade, a fé da humildade, a fé do reconhecimento das suas fraquezas, das suas fragilidades, do seu desconhecimento. Então isto é fé. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família nesse dia. Eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.